No vídeo de hoje vamos discutir sobre o que é a preguiça. E aí no final também vou fazer uma relação com um anime chamado Tanaka-kun é sempre preguiçoso. Um anime de apenas 12 episódios que vocês podem assistir bem rápido. Vamos começar explicando que a preguiça é uma espécie de alergia ao esforço, no qual existe uma relutância em fazer qualquer tipo de atividade. E aí o indivíduo acaba ficando, como se chama, de preguiçoso, na qual ele não quer fazer nada. Se buscarmos as origens da preguiça até mesmo na Bíblia, vamos encontrar Adão e Eva que viviam no paraíso antes de cometerem o pecado original, na qual, após o pecado, Deus condena-os com o trabalho para receberem o pão. Ou seja, dá para se pensar que na época do paraíso, Adão e Eva eram preguiçosos, não faziam absolutamente nada. É claro que poderia ser um erro nós caracterizarmos a preguiça como um aspecto divino e o trabalho como um aspecto puramente de punição. Nós vamos entender isso quando chegarmos na Idade Média. Porque, antes disso, na escala evolutiva dos animais, a preguiça parece ser uma característica específica do ser humano. Nem mesmo um animal chamado de bicho preguiça é exatamente preguiçoso. As pesquisas indicam que nós enxergamos nele a preguiça como, na verdade, um reflexo da preguiça que existe em nós. Então, é como se nós humanizássemos esse animal e enxergássemos o defeito que existe nele, porque existe primeiramente em nós. Se é que estamos falando aqui de um defeito, claro. Isso, inclusive, tem a ver com os próprios monges que trabalhavam na igreja. Eles eram cometidos por uma espécie de assédia ou assídia, que era um torpor causado por, obviamente, um demônio chamado demônio do meio-dia, que se aproveitava dos momentos de solidão desses monges e fazia com que eles não tivessem vontade de trabalhar. E se eles não conseguissem resolver isso, eram até mesmo afastados da igreja. E apesar de nós vivermos numa época de ciência e muita tecnologia, ainda carregamos esse símbolo de a preguiça ser algo muito ruim. E aí acabamos aceitando essa carga horária de trabalho que é extenuante, tendo sempre o risco de você competir com pessoas que estão dispostas a fazerem mais por menos. E é claro que elas não têm culpa. Na verdade, o próprio sistema capitalista induz as pessoas a serem dessa forma, como se isso, na verdade, fosse símbolo de ser um bom cidadão. É claro que as pessoas, em geral, não se importam exatamente com isso, mas existe sim um reflexo social causado por essa necessidade de trabalhar e também de sobrevivência. É claro que com essa observação, a sociologia, principalmente o sociólogo Robert Stebbins, desenvolveu o termo homo otiosus, do latim, que significa pessoa ociosa, que são aquelas pessoas que estão percebendo que ser preguiçoso não tem exatamente algo de ruim, é uma situação pertinente a momentos específicos na qual elas são permitidas de serem preguiçosas. A questão que se discute é qual que é o nível adequado de ser preguiçoso. É aí que entra o anime Tanaka-kun que eu recomendei para vocês no começo do vídeo, de apenas 12 episódios. Basicamente a história se trata de um garoto que estuda em uma escola e ele é muito preguiçoso. Ele representa, do que eu conheço, o ápice da preguiça. Então, se você quer aprender a ser preguiçoso, você precisa assistir esse anime para você ter uma referência. Ele é tão preguiçoso que o seu amigo, Ota, precisa carregá-lo ao longo de vários períodos para levá-lo para os lugares que ele precisa. Então, é claro que isso tem uma discussão a respeito de onde a preguiça está afetando a saúde, mas para Tanaka-kun, ele é realmente a natureza de sua preguiça. Lembrando que o anime Tanaka-kun deixa muito claro que esse personagem não sofre de depressão e nem de procrastinação, que são coisas totalmente diferentes. Provavelmente eu venha a fazer um vídeo sobre isso, mas como exemplo de procrastinação eu realmente deixo para depois. Voltando para o artigo e começar a finalizar este vídeo, vale dizer que existe a ideia de que é muito difícil você ser puramente preguiçoso nos dias de hoje. Se você está ali de boa, simplesmente descansando, mas você está constantemente consultando o seu celular para responder uma mensagem, mesmo que seja sobre algo de lazer, você já não está mais sendo preguiçoso. Inclusive, você pode estar correndo o risco de confundir diversão com trabalho, o que leva ao conceito de mão de obra infinita, que é uma das coisas que o capitalismo mais deseja. Você confundir lazer com trabalho, e aí você vai passar a trabalhar praticamente de graça.
Fora que existe um detalhe, você pode ter sido convencido a gostar do que está fazendo porque lhe foi impedido de ter o tempo suficiente para procurar outras coisas que você poderia gostar muito mais. E aí você acaba sustentando a sua sobrevivência em cima daquilo que você precisa. Portanto, para encerrarmos esse vídeo, não quer dizer que agora vamos comemorar o que significa preguiça. Na verdade, isso seria contraditório à própria preguiça. O melhor é não fazermos nada a respeito, mas se você quiser deixar comentários com dúvidas e opiniões a respeito, fique à vontade. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!